Aguardem a ordem para o ataque! O exército brasileiro acaba de invadir e anexar a Guiana Francesa. Em 3 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros convoca o governador do Amapá, Moura Cavalcante, para uma reunião ultra-secreta. O assunto oficial? Contrabando. Jânio estava furioso. Ele desconfiava que o valioso manganês do Amapá estava sendo desviado para a Guiana Francesa e exportado de lá. Um absurdo que feria os cofres brasileiros. Mas no meio da conversa, o presidente vira para o governador e solta de supetão a pergunta que definiria esta história. Por que não invadir e anexar a Guiana Francesa ao território brasileiro? O governador mal teve tempo de processar a pergunta e Jânio já estava detalhando todo o plano. Seria uma ação militar relâmpago, batizada de Operação Cabralzinho. O plano era ousado e direto. 5 brigadas do Exército, totalizando 2.500 homens, seriam mobilizadas. Isso era muito mais do que todo o contingente francês na Guiana Francesa inteira. A invasão terrestre seria clandestina. Os soldados brasileiros abririam picadas secretas pela floresta amazônica para penetrar no território francês. Enquanto isso, o movimento principal convergiria para a capital, Caiena. A cidade seria sitiada por mar por uma frota de corvetas e fragatas da Marinha do Brasil, enquanto a Força Aérea Brasileira daria apoio em combate. Era uma invasão por terra, mar e ar. Jânio não estava blefando. Ele levou o governador Moura Cavalcante, a essa altura visivelmente nervoso e abalado, até uma máquina de telex. Ali enviou uma ordem curta e simples ao Estado-Maior das Forças Armadas. Favor preparar com urgência os planos para a invasão e anexação da Guiana Francesa. Ao governador restou apenas a ordem de começar a abrir as picadas na floresta. E ele, mesmo chocado, obedeceu. As obras clandestinas na selva amazônica foram iniciadas. O Brasil estava de fato se preparando para a guerra. Mas enquanto o governador aguardava uma visita de inspeção de Jânio às obras, a notícia mais inesperada do ano parou o país. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência. A Operação Cabralzinho foi instantaneamente abandonada e nunca mais retomada. Mas fica a pergunta: e se a invasão tivesse acontecido? O Brasil teria vencido? No curto prazo, quase certamente sim. Os 2.500 militares brasileiros teriam superado facilmente o pequeno contingente francês. Além disso, a França estava com as mãos atadas. Ela estava atolada na sangrenta Guerra da Argélia, com mais de 600.000 soldados presos no conflito. A resposta imediata de Paris provavelmente não seria a mais contundente. O problema seria o médio e longo prazo. E o nome desse problema era Charles de Gaulle. O líder francês era conhecido por seu temperamento extremamente irascível e por não levar desaforo para casa. É muito pouco provável que ele assistisse à anexação de um território francês sem fazer nada. E quando a resposta francesa viesse, o Brasil estaria em apuros. O poderio militar da França era muito superior ao nosso. E tem mais, o exército brasileiro naquela época nem sequer tinha tropas especializadas em combate na selva. Teria sido um caso clássico como o das Falklands, fácil de tomar, mas impossível de defender contra uma potência militar superior. E assim, um dos planos militares mais audaciosos da história do Brasil morreu do telex, graças a uma das renúncias mais famosas da nossa República. A Operação Cabralzinho se tornou uma nota de rodapé incrível que começou com a suspeita de contrabando de minério e quase terminou com uma guerra contra a França, em plena floresta amazônica.